Fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar, porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Vamos serenando os nossos corações, entrando em sintonia com a equipe espiritual desta casa, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e pedir a essa equipe aqui presente que neste momento, por intermédio deles, a luz do nosso Mestre amado Jesus nos envolva a nossa mente, para que possamos assimilar os ensinamentos da tarde e o mais importante, no nosso coração, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvirmos hoje, principalmente hoje, que nós vamos falar de caridade, da prática do bem. Que tudo aquilo que nós aprendermos, então, possa nos ajudar a pôr em prática a caridade. Então, por isso, neste momento, agradecidos a essa oportunidade de trabalho, Mestre amado Jesus, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aos nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentações, e livre-nos de todo o mal, que assim seja. Boa tarde, meus amigos queridos. Boa tarde. Então vamos agora, mais uma vez, reunidos aqui que nós estamos, aprender com o Evangelho de Jesus Cristo, que nos orienta, nos esclarece, nos conforta, nos consola e nos eleva sempre. Então, meus amigos queridos, o tema hoje, como sempre acontece, entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá casadinho, Eles estão ali conectados e se complementando. Na questão 893, que fala, 893 mesmo, aqui do Livro dos Espíritos, como a Lili falou, qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec obtém dos Espíritos a resposta para essa questão, dizendo que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas elas são indício de um progresso moral que a criatura fez. E que, dentre todas elas, as mais meritórias serão sempre aquelas que se fundamentarem no mais puro desinteresse pessoal. Então, antes de mais nada, amigos queridos, vamos entender um pouquinho essa questão de virtude, Virtude, segundo o que os Espíritos nos falam aqui no Livro dos Espíritos, falam para Kardec, falam para nós, tem a ver com a nossa capacidade de irmos contrário aos arrastamentos do mal. Nós somos, meus irmãos, como nós sabemos, espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Passamos por várias fases do desenvolvimento espiritual, Pela fase mineral, pela fase vegetal, pela fase animal, até chegarmos ao estágio hominal, ou seja, a condição de seres humanos, que é a condição que nós temos agora. Mas nós estamos ainda mais próximos da animalidade do que estamos da angelitude. Porque então, nesses caminhos evolutivos aí que a gente falou, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o ser humano, depois a angelitude, e na angelitude, etapas evolutivas que levam até o maior estágio de pureza, até os Cristos. Então, nós vemos aí que tem um caminho longo pela frente. Mas no momento que nós estamos, o nível de humanidade que os habitantes da Terra representam é um nível de humanidade principiante, por assim dizer. Porque existem humanidades no universo que estão muito à nossa frente, Então, na realidade, nós aqui na Terra, a gente não está treinando para ser anjo, não. Aqui na Terra, a gente ainda está treinando para ser humanos de um nível melhor. A gente ainda está buscando a nossa humanidade. Isso porque a gente ainda tem um arrastamento forte para a nossa animalidade. Sabe que esses dias eu estava vendo um documentário daqueles da National Geographic, aqueles documentários de bichinho, de animal e tal, e aí eles estavam mostrando os tigres lá na Ásia. E aí mostrou lá uma região onde tem muitos tigres e eles gostam de viver isolados. Os tigres são animais que não gostam de viver em bando. E cada tigre tem o seu território. E quando um invade o território do outro, as brigas são violentas. E aí estava mostrando, um tigre que não tinha o olho, porque um outro tigre arrancou, um outro que tinha uma fenda horrível no focinho. E aí eu olhei aquilo e me lembrei de uma fala de Emmanuel, quando ele fala para Chico que quando os espíritos puros olham para nós
e na forma como muitas vezes nós nos tratamos, na dureza com que nós tratamos uns aos outros, na capacidade que o ser humano tem de ser perverso, de ser cruel, de ser corrupto, de ser interesseiro, que quando os espíritos superiores olham, o que eles veem em nós é o que eu vi ali no documentário dos tigres brigando. Eles olham para nós e veem animais selvagens, com as suas garras, com os seus dentes, se degladiando. Porque nós temos ainda uma inclinação para esse nosso lado animal muito grande. E aí, essas virtudes que a gente vai adquirindo, vida após vida, é um processo lento para nós ainda. Então nós estamos conquistando, saindo da nossa selvageria e conquistando as virtudes pouco a pouco. Mas estamos conquistando. Algumas coisas em nós já estão mais consolidadas. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de nós aqui não se prestariam a levantar um objeto para atacar alguém, empunhar uma arma para matar. Muitos de nós não se prestaria ao roubo, à desonestidade. Graças a Deus, são conquistas que nós estamos fazendo. São as nossas virtudes, né? Então, a gente fala assim, mas é o mínimo, né? Ser honesto, ser pacífico, né? Não ser afeito à violência, não agredir uma pessoa com palavras, né? A esmo. Mas são conquistas, meus amigos, são conquistas que nós estamos fazendo pouco a pouco. Mas nessas nossas conquistas, nessas virtudes que a gente está conseguindo vencer a fera que mora ainda dentro de nós, né? Vencer essa fera e conseguir melhorar, ainda tem muito do nosso interesse pessoal. Ainda tem. Então muitas das coisas que a gente faz certo, a gente faz até mesmo por conta de um verniz social que a gente precisa manter. A gente precisa, né? Então, algumas coisas menos, mas outras a gente se segura muito para não descer ladeira abaixo, né? Tem até aquela famosa história que eu acho muito saborosa, que o Haroldo Dutra Dias, aquele grande palestrante, conta que ele estava no trânsito, o filho do lado, e um irmãozinho lá no trânsito fechou ele, né? Deu uma fechada. E ele baixou o vidro do carro e ele falou assim, me preparei para queda moral espetacular. Porque já ia falar, e aí o filho olhou para ele e falou assim, tá nervoso, pai? E ele falou, tô um pouco. Ele falou, vai xingar o moço? Ele falou, tô querendo. Aí o menino olhou para ele e disse assim, mas e se esse moço escutar suas palestras? Se for um dos que escuta as palestras. Aí ele pegou, pensou, fechou o vidro do carro e falou como é bom, né? Quando a espiritualidade coloca um fiscal do lado da gente ali. Mas é verdade, às vezes a gente se segura muito e se segura por conta dos nossos interesses pessoais. Interesse da gente manter a nossa boa imagem, né? Interesse da gente manter o nosso bom nome, das coisas que nos afetam no nosso convívio social. O desinteresse, o agir desinteressadamente, não pensar em si mesmo primeiro, pensar primeiro no outro, pensar primeiro no bem, espontaneamente, infelizmente não é uma coisa comum na maior parte dos seres humanos. Com certeza não é uma coisa comum para mim. Eu preciso muitas vezes pensar muito para fazer o bem, né? Ou pelo menos para não fazer o mal. Eu ainda preciso pensar bastante e pesar bem como é que aquilo vai me afetar, porque a natureza leva a gente às vezes para o desfiladeiro abaixo. Então é por isso que os espíritos pontuam tão
bem claramente aqui para Kardec nessa questão do porquê que o desinteresse é a virtude mais meritória, porque ele é um sinal de evolução. Porque quando alguém faz o bem, alguém age corretamente, sem pensar, espontâneo, é sinal de que o trabalho já está feito. Mas aí a gente se pergunta, mas então lascou, porque a maioria de nós não age assim, né? Então não adianta nada eu tentar agir bem, eu tentar fazer o bem, se eu ainda não consigo fazer isso de forma desinteressada. Não tem valor? Tem valor, meus irmãos. Por que tem valor? Porque a gente está no processo do aprendizado. Né? Então é como os espíritos numa outra parte aqui, numa outra questão, que eu não vou me lembrar o número agora, em que Kardec questiona isso com os espíritos, e eles falam assim que às vezes um soldado, ele já lutou as suas lutas e ele já se aposentou do campo de batalha, mas às vezes ele está numa luta ainda. Então aquele espírito que já consegue agir desinteressadamente, já conquistou uma virtude de uma forma plena, é como aquele soldado que já lutou as suas batalhas, já se aposentou e agora ele tem aquela conquista pessoal. Ao passo que aqueles que ainda pensam, que ainda lutam contra si mesmos, que ainda brigam com a própria consciência para fazer o certo, são como aqueles soldados que ainda estão no campo de batalha. E nós estamos, a maior parte de nós pelo menos está, né? Estamos na luta, mas pelo menos a gente já sabe, pelo menos a gente está atento às nossas fragilidades. E isso é bom, isso é importante, né? Porque é o processo evolutivo acontecendo em nós. Vai chegar um dia em que o bem vai ser espontâneo. Assim como é o que diz para nós o Evangelho da tarde, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a outra. Então, falando da caridade desinteressada. Bom, o que é caridade? Caridade, como é definido pelos Espíritos, é o amor em ação. E o que é amor? Amor é sentimento. Sentimento é uma coisa que eu posso até fingir, mas ninguém tem como saber o que eu sinto de fato. Eu não tenho como saber qual é o sentimento que vai, nesse exato momento, no coração de cada um de vocês. A gente finge, a gente dissimula, a gente não demonstra, seja lá como for, mas o sentimento real que está no coração de cada um, que está no meu, no de vocês, a gente não sabe. E é disso que o Evangelho vem falar hoje, justamente. Porque quando a gente faz a obra da caridade, faz a obra do bem, esse bem, ele tem mais valor, como falou no Livro dos Espíritos, sendo desinteressado. E é nesse sentido que Jesus quer nos esclarecer quando ele diz que a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita e vice-versa. Ou seja, que na prática da caridade, seja ela do tipo que for, seja uma caridade material ou uma caridade moral, que na prática da caridade é muito importante que eu não pese, que eu não contabilize os lucros que eu posso receber. Seja ele lucros materiais, seja ele lucros em termos de apreciação, né, de vaidade, das pessoas me aplaudirem, ou mesmo seja eles lucros perante Deus. E aí, de novo, a gente se coloca numa encruzilhada. Eu, pelo menos, quando leio esse Evangelho, eu fico profundamente incomodada comigo mesma. Porque eu percebo que também eu não estou nesse estágio, não. Não sei vocês, mas é muito difícil, né, a gente agir bem e não ficar pelo menos assim, Deus, viu aí, né? Dá aquela força, porque, né, o senhor sabe, eu fiz aquilo ali, estou me esforçando, né? Então, é muito difícil a gente não querer, ainda que seja o reconhecimento divino. E onde a gente
gente nota que a gente faz isso? Quando um revés acontece na nossa vida e a primeira coisa que a gente diz é assim: cara, mas que coisa! Olha só, eu não faço nada de errado, eu sou honesto, eu vou no centro, eu ajudo os pobres, eu compro pão da Odete para ajudar a pôr, dar dinheiro lá para a casa espírita poder fazer a cesta básica, e agora está me acontecendo isso. É típico de nós. A gente cobra Deus nessa hora, né? Então, é muito interessante porque até tem um caso, né, que numa casa espírita do Rio de Janeiro, o presidente da casa contava que tinha lá um companheiro que aplicava passes. Então eles estavam no trabalho, né, esse companheiro aplicando os passes lá junto com outros médiuns e tudo mais, e quando ele voltou para a casa dele, a casa tinha sido arrombada e a TV tinha sido levada. E ele ficou muito chateado com aquilo e parou de ir na casa espírita. E aí os colegas, os amigos, os irmãos lá do trabalho, percebendo que ele tinha desaparecido, não estava mais frequentando, um amigo foi até a casa dele e falou: mas meu irmão, né, você não vai mais ao centro? Ele falou: mas eu não vou mesmo não. Não vou porque eu fiquei muito chateado. Porque eu estava lá aplicando passe, quando voltei para minha casa, tinham roubado a minha televisão. Agora eu fiquei pensando, que espíritos são esses? Que espiritualidade superior é essa que deixou o bandido entrar na minha casa enquanto eu estava lá aplicando passe? E aí esse amigo, né, provavelmente inspirado, falou assim: meu irmão, não é verdade que naquela noite, quando você foi aplicar passes e a sua TV foi roubada, você foi lá com a sua netinha que mora com você? Fui, eu levei minha netinha comigo, sempre levo. Pois é. Imagine o que teria acontecido se o ladrão tivesse entrado na sua casa para roubar a televisão, você com a sua netinha, e você tivesse talvez reagido. O que poderia ter acontecido com você e com a sua neta? Então não terá sido uma ajuda muito grande que você recebeu estar lá no centro ao invés de estar na sua casa nesse momento? E aí esse companheiro ponderou um pouco. O fato é que ele voltou para as reuniões, voltou a aplicar o passe, né? E aí tempos depois falou: e aí, meu amigo, e a televisão? Não teve mesmo notícia? Não, mas comprei outra, melhor, modelo novo, mais moderna. Falou: então tá tudo certo, né? Então as coisas se ajeitaram como elas tinham que se ajeitar. Mas isso é o que nós fazemos, e é um conflito, porque no Evangelho Jesus deixa claro, né, que a gente não deve praticar a caridade para que ela seja vista. E ele usa como exemplo os fariseus, que na época eram aqueles homens muito religiosos e muito cheios de moral, e que gostavam de aparecer, e que gostavam de ostentar o que tinham em público. Tinha até um hábito dos judeus, naquela época de Jesus, né, que eles iam ao templo aos sábados e depositavam donativos para o templo num objeto, num tipo de uma pia, né, que eles chamavam de gasofilácio. Era isso, né? Gasofilácio. E que os ricos, os fariseus mais bem postos na vida, gostavam até mesmo de trocar o dinheiro em moedas bem miúdas, que era para o dinheiro ficar um volumão. E quando eles jogavam no gasofilácio, aquilo fazia um tilintar de moedas, né? Caindo aquela moedaiada toda, e aí fazia bastante barulho, e é como eles gostavam, né? E aí Jesus chama atenção para isso. E ele fala claramente, porque até os apóstolos se encantaram, né? Principalmente Judas Iscariotes, que ele estava sempre preocupado com essa questão orçamentária. Judas, naquele momento, naquela época, era aquele apóstolo de Jesus, responsável mesmo pela contabilidade do grupo, né? Era aquele que se ocupava do trabalho que os apóstolos faziam, do dinheiro que revertia, de comprar as coisas. Então ele estava sempre com a mente
frente. E aí ele ficou encantado e falou: olha Jesus, veja, né, quanto dinheiro dado ao templo. E aí é quando Jesus aponta para ele e para todos os apóstolos o óbolo da viúva, que a gente conhece tão bem, né? A viúva pobre, paupérrima, mal vestida, que vai lá e põe as suas 2 moedinhas pequenininhas no gasofilácio, né? E é humilhada, é vista com menos-valia, e Jesus diz: ela colocou mais. Mas como assim ela colocou mais? Colocou 2 moedicas lá só? Colocou mais porque deu de si, deu da sua indigência, deu do que nem tinha. Então, mostrando para nós a importância que é o sentimento, o amor. Não é, meus amigos, que as boas obras devam ficar em segredo, até porque o bem precisa aparecer. E o bem aparece. O bem, ele brilha por si mesmo. O bem, ele exala um perfume que se espraia ao longe. Basta a gente ver uma obra de Francisco Cândido Xavier na sua vida, nos seus mais de 70 anos de apostolado espírita, né? Porque ele desencarnou com 92 e antes dos 20 ele já começou o seu trabalho de amor dentro do espiritismo. Então foram mais de 70 anos e tudo que esse homem realizou, não tinha como não vê-lo, não tinha como não perceber, não tinha como não notar o perfume da alma de Chico, não tinha como não se atrair por ele. As pessoas se atraíam por ele, chegavam perto dele e sentiam vontade de abraçar, de beijar-lhe as mãos. Conta-se até a história do jovem entusiasmado que foi beijar a mão do Chico e já queria se ajoelhar, e quando ele começou a fazer o gesto de se ajoelhar, o Chico falou assim para ele: meu irmão, se você se ajoelhar eu me deito. Porque, né, querendo dizer, eu não sou ninguém, por favor. Mas não tinha como. Então a gente fala assim: ah, mas apareceu, né? O bem que Chico fez, apareceu. O bem que Madre Teresa de Calcutá fez, apareceu. Virou uma obra gigantesca. Quando aquela freira que trabalhava reclusa no convento, lá na Índia, dando aulas, porque no convento que Madre Teresa trabalhava antes de ser Madre Teresa, quando ela era uma freira, uma irmã de caridade, era um convento que atendia, né, que dava aulas para as meninas das castas mais nobres da Índia. Ela era professora, mas ela, andando pelas ruas de Calcutá, via a miséria daquele povo, via o sofrimento, as pessoas que morriam à míngua nas ruas. Então ela passa a acolher nos braços aqueles pobres coitados, muitas vezes desencarnando, né? E aí lhes passava um bálsamo na testa, e dava uma água, e dava um alimento na boca, e via aquelas crianças paupérrimas nas favelas de Calcutá, pegando comida do lixo, e ela levava o pão, e aí ela começa a dar aula para aquelas crianças no meio da rua. Isso começou a chamar a atenção, não que chamou só atenção para o bem, porque a própria madre do convento onde ela era freira naquele momento, não achou nenhuma graça, e quis repreendê-la, e aí ela consegue autorização do próprio Vaticano, com a ajuda de um padre amigo, foi que ela consegue continuar o seu trabalho de caridade, até que ela mesma funda uma ordem religiosa nova, para que justamente ela pudesse desenvolver esse trabalho de acolhimento aos mais miseráveis. E a obra de Madre Teresa vem às claras no mundo. Um jornalista inglês andando ali por Calcutá para fazer outra coisa, outra matéria jornalística, vê aquela mulher, vê o movimento que ela faz, vê aqueles pobres cercando-a com o seu carinho, o seu desespero, e ela se dedicando, e ela fazendo aquele trabalho lindo. Ele divulga, isso ganha o mundo. E ela ganha o Prêmio Nobel da Paz. E ela não queria receber. Ela não queria receber o Prêmio Nobel.
Mas aí convenceram-na de que, juntamente com o prêmio, vinha um substancial prêmio em dinheiro, e que esse prêmio de dinheiro ia ser revertido para as obras de caridade dela. Mas mais convencida ela ficou quando alguém disse para ela: madre, vai receber o prêmio, porque então os seus pobres que são invisíveis vão ganhar visibilidade. E ela vai. E ela diz exatamente isso no discurso em que ela estava recebendo o prêmio Nobel. Ela fala: eu estou aqui, mas vocês não estão me vendo, vocês estão vendo todos os pobres do mundo que eu represento. Então olhem para os pobres do mundo, ela disse. Então a obra do amor, meus amigos, a obra da caridade, a obra da benemerência, do bem, ela aparece. Então, não é que Jesus estava querendo dizer aqui para nós nesse evangelho que o bem não pode aparecer. O bem deve aparecer, até para exemplificar, até para nos conquistar, nos arrastar, nos comover. Mas o que a gente precisa tomar cuidado, e é disso que o evangelho fala, é com trocar a moeda nobre, rara e cara do bem, da luz, da evolução espiritual, da caridade pura, pela moeda banal da vaidade e dos interesses materialistas. É esse o cuidado que a gente tem que tomar. Porque toda vez que a gente se propõe a fazer qualquer coisa no campo da caridade, não precisa ser a caridade material, não. Caridade moral, né? Quando a gente acolhe um amigo, dá uma palavra, né? Abraça, vai lá, procura fazer alguma coisa de bom. Isso vai aparecer. Mas a gente precisa ter claro para nós que tudo isso é oportunidade de construção, de evolução em nós. E aí é que vem o detalhe importantíssimo. A caridade essencial, que Emmanuel nos fala dela. A caridade essencial é a caridade que eu faço para mim, dentro de mim. Porque não tem como, né? A gente está aqui, a gente está dentro do centro espírita, muitas vezes o nosso trabalho acaba aparecendo. Olha aí o amigo Joaquim, vai filmando as palestras, e aí depois as pessoas veem a gente no YouTube, e de alguma sorte talvez alguém possa pensar assim: olha esse palestrante, como fala bonito, mas é um espírito muito iluminado. Oh, meu Deus, desgraçada de mim se eu acreditar um segundo nisso. Um único segundo, desgraçada de mim se eu acreditar. Porque não tem nenhuma iluminação, não. Tudo que tem são esses livros abençoados, essa espiritualidade que nos ajuda e uma oportunidade bendita de realizar um trabalho aonde no passado a gente muitas vezes caiu barbaramente. Aonde no passado, quantas vezes eu devo ter falado muito mal do espiritismo, talvez atirado pedras, talvez ajudado a queimar os livros do Kardec lá na França. Quantas vezes depondo contra o próprio cristianismo, talvez naqueles momentos lá da época medieval, onde se dizer cristão era o mesmo que se tornar uma pessoa extremamente preconceituosa contra as mulheres e queimá-las como bruxas, ou contra indivíduos de outras vertentes religiosas e perseguir, ou quem sabe até mesmo lá naquela fatídica tarde em que Jesus foi colocado ao lado de Barrabás. Mas será que eu gritei Barrabás? Acho que eu gritei Barrabás. Quem que eu solto? Disse Pilatos. E a Valéria lá, que não chamava Valéria, Barrabás. Agora, estou aqui falando do Evangelho de Jesus por merecimento, por competência, por iluminação? Não.
por oportunidade da misericórdia divina. Minha filha, vê se não fala tanta besteira dessa vez. E falo muitas quando eu não estou aqui na frente. Mas pelo menos nesse minutinho, estou falando alguma coisa boa a partir dos livros, não de mim mesma. E assim é que nós somos convidados por esse Evangelho da Tarde a ter essa clareza. A clareza de que nós somos pessoas buscando, mais do que tudo, a própria iluminação. Que qualquer obra no bem que a gente realize, meus irmãos e minhas irmãs amadas, na verdade é uma obra que nós estamos construindo dentro de nós mesmos. E é por isso que Jesus fala, não ostenta o bem que você faz. Porque se você ostenta o bem que você faz, você está trocando a moeda pela banalidade do elogio, da vaidade. Então não está te adiantando de nada. E não é isso que você tem que fazer. Jesus está querendo dizer para nós, o que você tem que fazer é ganhar tesouros dentro de você mesma para que você seja mais forte. Porque você pode fazer de tudo pelos outros, meus irmãos. Você pode vir à casa espírita, você pode ajudar na sopa fraterna, você pode assistir pessoas em situação de rua, você pode doar muitas coisas, você pode fazer coisas maravilhosas. Isso vai ter mérito? Tem mérito, claro, sempre tem, né? Vai ganhar indulgências com isso? Vai ganhar indulgências. O que é que eu chamo de ganhar indulgência? Fazer amizades, né? Estabelecer vínculos de amizades no mundo espiritual. Sim, porque o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta isso, né? Ele conta que ele, enquanto encarnado, ele atendia um casal que não tinha recursos para pagar a consulta dele, médico importante, né? E ele atendia aquele casal não porque ele gostasse, não, mas porque pegava bem, né? Para ele, um homem de sociedade, e pediram ali para ele assistir aquele casal, então ele assistia, e era uma coisa assim, né? Até para se envaidecer. Ele mesmo conta isso, mas que no final da história, quando ele estava numa situação dificílima lá no umbral, que foi a prece daquela senhora que ele atendia, que o ajudou a enxergar a presença dos espíritos de luz, para que ele pudesse ser resgatado e pudesse ser ajudado. Então ele fala, até mesmo o bem que a gente faz por vaidade, até mesmo o que a gente faz para parecer, se é bem, vai acabar nos ajudando. Acaba, ajuda, né? Ou também, às vezes, quando a gente faz um ato de benemerência para alguém, a gente não pode imaginar, o André Luiz mesmo diz isso, né? A gente não tem ideia do que pode repercutir de um pequeno ato de bondade. Mesmo para nós, porque muitas vezes no momento em que você dá um alimento, um prato de comida para uma pessoa que vive numa situação de rua, às vezes um esfarrapado, um coitado ali, a gente não sabe quem são os espíritos que amam essa criatura. Às vezes ao lado daquele irmão tão infeliz, tão invisível, tão desconsiderado no nosso mundo, ao lado dele tem um coração luminoso que o ama demais e que está ao lado dele numa difícil provação, e quando você faz alguma coisa por esse irmão, aquele espírito luminoso olha para você e registra o seu nome, registra a sua face e estabelece com você um elo de gratidão que ele vai lá na frente te estender a mão. Isso acontece. E a gente pensa nisso, e é parte do momento em que nós estamos. Mas o que Jesus está querendo nos dizer aqui, porque Jesus ele nos dá a lição completa, é que se eu ajo assim, eu posso até ganhar essas indulgências, até obter esses vínculos de gratidão e amizade na espiritualidade maior. Eu posso até mesmo ter merecimentos, mas eu não construo dentro de mim
a fortaleza que eu necessito para os momentos da minha dor. Esse é o problema. Porque fazer o bem, aprender a entender o quanto ainda nós somos pequenininhos, aprender a entender que nós estamos num processo de crescimento e que é só sendo fraterno, é só nos dando as mãos que a gente realmente vai consolidando luz dentro de nós, que faz com que quando vem a dificuldade para nós, a gente tenha forças. Esse é o ponto. O próprio Paulo de Tarso dizia isso, né? O grande Paulo de Tarso, o maior divulgador do Evangelho de todos os tempos, o vaso escolhido. Ele mesmo dizia que todo o trabalho dele foi para a construção do homem que ele se tornou. Então é disso que Jesus fala. Se eu estou preocupada em aparecer, de qualquer forma que seja, se eu estou preocupada em ser a boazinha, se eu estou preocupada em receber privilégios diante de Deus, eu não estou dando espaço para me sentir feliz pelo bem que eu pratico. E esse é o detalhe, porque os espíritos iluminados, os espíritos superiores, eles são felizes pelo bem que realizam. A alegria deles está na prática do bem. Por isso eles se assemelham a Deus. Por isso eles estão próximos de Deus. Porque eles edificam o amor. Porque o amor é isso. É aquele sentimento secreto que só o Pai, que vê em segredo, pode enxergar dentro da gente. Então, o que é pedido para nós no Evangelho dessa tarde? O que Jesus ensina e a espiritualidade nos convoca? Que a gente tome gosto por agir no bem. Ah, mas eu ainda não consigo, eu ainda gosto quando dizem uma coisa para mim assim: ai, como você é boazinha, ai, muito obrigada, ai, eu ainda sinto prazer. Tá, mas entenda, apenas entenda que é você quem está ganhando. E segue adiante, ajuda e passa, vai ajudando e vai passando. E vai dizendo para nós: não espere, não desanime perante as ingratidões, porque isso é um outro problema, uma outra armadilha da caridade. Toda vez que você faz uma coisa boa, seja ela materialmente ou moralmente, a ingratidão das outras pessoas é um espinho que está ali, né? A caridade é um roseral, com flores lindas, mas os espinhos estão por baixo. Então, não tem como. Você é leal ao seu amigo, você tem aquela amizade devotada, você fez tudo por um amigo e um dia ele lhe foi ingrato? Pode acontecer. E acontece o tempo todo. Você foi aquela pessoa dedicada na família, o pai amoroso, a mãe dedicada, a esposa fiel e digna, o marido honrado, e o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais, os seus irmãos não lhe dão o devido valor? Pode acontecer, com certeza. Se é o trabalhador da casa espírita, que sempre procurou fazer o seu melhor, e aí de repente apareceu um outro lá, e todo mundo acha que o outro é melhor e você é deixado de lado, pode acontecer. Todas essas coisas podem acontecer. Você tentou estender a mão para ajudar um irmão e ele foi ingrato? Pode acontecer. Esses dias mesmo, num trabalho de uns amigos, né? Eles separavam roupas para os irmãos em situação de rua e ali ajudavam, davam uma peça de roupa, e um irmãozinho mais infeliz, mais perturbado, chega, pede uma roupa, lhe oferecem, ele diz que não gostava daquela cor e sai batendo o pé e dizendo palavras de baixo calão. Acontece. E aí o que a gente faz? Fecha o coração e não ajuda mais ninguém? Que é o que muita gente faz, pessoal. Que é uma tentação que a gente tem. Ah, eu fiz tanto e foi ingrato comigo, também não sou amiga de mais ninguém.
Ah, porque também não falo mais com fulano. Ah, porque também não vou mais na casa espírita. É assim que a gente faz. E não pode. Porque tem uma frase muito bela, eu não sei nem de quem é, mas eu achei muito bonitinha, que diz assim que o anjo é o pecador que não desistiu, né? Então, na caridade, é preciso se esquecer de si mesmo um pouco, tanto quanto a gente possa. O ideal é se esquecer totalmente de si mesmo, mas se esquecer de si mesmo tanto quanto a gente consegue, para que a gente justamente não desista. Porque senão os espinhos do caminho, as ingratidões, as grosserias, os malfeitos vão fazer a gente desanimar. E aí do pecador que eu sou, eu não consigo sair para conseguir alcançar o anjo que eu desejo ser um dia. Então, para que o nosso coração se fortaleça, para que a gente entenda que todo bem que a gente faz é luz que a gente acende em torno dos nossos próprios passos, para que a gente sinta alegria em servir, em doar, em amar, em ter paciência, em calar diante de uma ofensa, em não levar adiante uma discussão, nem uma fofoca. Para que a gente tenha todos esses atos da mais nobre, linda e lúcida caridade, é que a gente pede, nesse momento, que Jesus nos perdoe das nossas dificuldades, nos acolha e nos ensine a servir, perdoar, para que a gente aprenda a amar, o amor que encobre a multidão dos nossos pecados e que realmente faz a felicidade dos espíritos superiores, que é a felicidade do bem, simplesmente pelo bem. Boa caminhada evolutiva para todos os meus irmãos, para todos nós. Boa tarde. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.